Aleluia. Pode ir tomando o seu assento. Amém. Tem a outra lá também? Aí. Ficou bonito o velho aí. Pode ir sentando, meu irmão. Toma o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Que alegria, né? Estarmos aqui, reunidos, na comunhão dos santos, agora acalmando os ânimos, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Estão felizes aí? Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, deixa ela aberta aí. É uma alegria muito grande, né? Iniciar essa, irmãos, que talvez, sem sombra de dúvidas, será uma das séries mais desafiadoras que nós já fizemos até então aqui na família Fluir. Desafiadora por alguns pontos. Primeiro porque Romanos é o livro mais teológico da Bíblia. É a carta, é a epístola mais teológica de Paulo. Geralmente, quando se fala de doutrina bíblica e teologia, de duas uma, né, irmãos? Ou é cansativo, ou é desafiador. Por quê? Porque confronta, né? Mas, ao mesmo tempo, irmãos, para mim, Romanos vai ser uma das séries que mais vai nos edificar, sem sombra de dúvidas, de todas as séries que nós já ministramos. E um segundo desafio que nós temos, é uma série extremamente longa. Então deixa eu já avisar os irmãos que essa série, ela não vai ter possibilidade de ser uma sequência ininterrupta. Eu vou tentar ser o mais ininterrupto possível, mas nós vamos precisar pausar em alguns momentos. Primeiro, porque tem a reforma protestante em outubro, e nós sempre fazemos então ali uma parte sobre a reforma. Nós vamos ter aí Natal, então tem todas essas festividades que no meio do caminho a gente acaba pregando alguma coisa expositiva a respeito desses temas, mas a gente vai seguindo em paralelo a série de Romanos aí. E se Deus abençoar, até meio do ano que vem nós terminamos, irmãos? Amém? Vocês estão animados mesmo, hein? Um ano de série aí é bom, hein? Glória a Deus, irmãos. É assim que é bom. Já pensou, irmãos, vai ficar um ano inteiro trabalhando um livro só da Bíblia? Olha que benção, irmãos. Chegar final do ano pode até fazer uma prova que todo mundo passa, né? Glória a Deus. Irmãos, mas é um desafio, mas como eu falei, é extremamente empolgante, é extremamente animante, né, trazer essa série para os irmãos. Então vamos ler aí o texto. Hoje vai ser só uma introdução daquilo que nós iremos, né, dar sequência aí de forma expositiva por toda a epístola de Paulo aos Romanos. Então se coloque de pé para que a gente possa ler. Hoje nós só iremos caminhar do versículo 1 até o versículo 7. Então Romanos, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Acharam aí? Romanos, capítulo 1, 1 ao 7. Então eu vou ler aqui, tá bom? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado por essa porção das Escrituras.
E assim como o Senhor inspirou o apóstolo Paulo ao escrever essa epístola à igreja que estava ali em Roma, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, traga compreensão, nos dê um espírito de revelação e sabedoria para que possamos compreender toda essa série, tudo que iremos aprender aqui, tudo que iremos ler aqui, toda a doutrina, toda a teologia, e que Cristo seja o centro das nossas reuniões, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Deixe a sua Bíblia aberta. Irmão, você quer uma dica valiosa, valiosíssima, que eu vou dar para vocês aqui. Se eu fosse você, a partir do próximo domingo, se esse você já não fez, mas se eu estivesse participando de uma série como essa, eu traria no mínimo um canetão para marcar algumas coisas e um papel para anotar. Seria o mínimo que eu traria, porque de fato, irmãos, série como essa é muito bom para a gente aprender um pouco mais sobre o texto, o contexto, o que ali o apóstolo quer dizer à igreja, o que o Senhor Jesus quer nos trazer através de tudo que nós iremos passar durante longos e longos finais de semana. Então, é uma dica prática. Se você quiser também abrir um bloco de notas aí no seu celular, desde que, escuta o que eu vou te falar, coloque o seu celular no modo avião, irmãos. Por favor, irmãos. Não preciso nem falar, né, irmão? Mas se você for abrir um bloquinho de notas aí e ficar chegando notificação o tempo inteiro, o que seria bênção vai se tornar uma distração, né? Vou nem falar maldição, mas uma distração para você, e você vai acabar não conseguindo, irmãos, absorver tudo que esse livro, que essa carta tem para nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então, podemos fazer assim. Se você quiser anotar aí no seu bloquinho de notas, fique à vontade, mas eu peço encarecidamente, coloque no modo avião, até para não atrapalhar as pessoas que estão ao redor, mas anote, é bom você anotar, é bom você tomar nota, é bom que você, de fato, junto conosco, qual o desafio que a gente sempre faz quando iniciamos uma série? Sempre o desafio para a igreja é, vamos ler o livro ao mesmo tempo durante a semana, irmãos. Bom seria se a gente lesse Romanos inteiro durante a semana, irmãos. Dá, né, irmãos? Não é um negócio assim também. Lógico que Efésios, Gálatas ficou facinho, né? Um capítulozinho por dia ali, mamão com açúcar. Romanos você vai ter que dar uma aceleradinha. Mas, irmãos, também não é um desafio tão desafiador, né? Ler todo o livro, toda a carta de Romanos durante a semana, tá fácil, irmãos. Tá? Então, o meu desafio para a igreja é, leia, então, Romanos durante toda a semana, para que a cada encontro nós possamos ter ainda mais revelação daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Amém? Ficamos combinados assim? É um bom desafio que a gente possa, ao longo da semana, estar lendo aqui, e se houver dúvidas, nos encontros dos lares, leve essas dúvidas. É uma excelente oportunidade para a gente discutir também, nos encontros dos lares, sobre aquilo que está sendo ministrado aqui na igreja. Glória a Deus? Vai ser um bom desafio, então. Então, olha só, irmãos, só para fazer, então, uma introdução básica aqui, tá? Essa carta, né? Esse primeiro sermão é o Evangelho e o chamado de Paulo. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre o chamado que ele tem ao apostolado. E o tema específico dessa mensagem é: o Evangelho é a boa notícia. Diga assim, boa notícia. Então o Evangelho é uma boa notícia de Deus, irmão, centrada em Cristo Jesus, e que nos chama a viver para Ele. Diga assim, para Ele. É muito importante, irmãos, que nós possamos entender que a chamada do Evangelho é que nós possamos viver para Ele, e não mais para mim. E não mais para as pessoas que estão ao meu lado, não mais para o pastor, não mais para um irmão, não, mas para Ele. Amém? Uma coisa, daqui a pouco nós vamos caminhar um pouco mais, vocês vão entender aqui que Paulo se faz escravo do Senhor, escravo do Evangelho. E uma das coisas que nós precisamos entender é que quando nós nos rendemos ao Evangelho, irmãos, é isso que nós precisamos nos tornar do Senhor. Um escravo, ainda que liberto, e fomos libertos, mas escravo fiel àquilo que o Senhor quer nos conduzir. Escravo fiel daquilo que as Escrituras quer nos ensinar. Porque já não é mais o que eu penso. Nós não fomos chamados, irmãos, para sermos
intérpretes das Escrituras. Presta atenção nisso. Nós somos chamados para sermos tradutores fiéis da palavra de Deus. Porque um intérprete, vai lá na novela das 9, ninguém assiste, né, irmão? Glória a Deus, né? Mas sabe lá quando você via Rei do Gado, que era bom, né? Era sadio de assistir. Aí você pega lá o Antônio Fagundes, ele recebe um texto. E aí quando o autor da novela fala assim, ó, Antônio Fagundes, você vai ler esse texto aqui, e lá na cena você vai interpretar o texto. Aí no meio da cena ali, ele dá uma improvisada. E isso faz dele um excelente ator, porque ele consegue improvisar no meio do caminho. Tudo que eu e você não podemos, irmãos, é improvisar, mas ser fiel. Porque as Escrituras não se trata daquilo que eu penso, daquilo que eu acho do texto, mas se trata daquilo que o texto é e aquilo que ele quer dizer. E eu sou fiel intérprete daquilo. Amém? Glória a Deus. Então que isso fique claro, irmãos, que quando a gente começa uma série como essa, um peso de responsabilidade recai muito grande sobre a comunidade. Porque tudo que nós vamos trazer aqui é uma interpretação fiel daquilo que o texto está dizendo. Amém? E não daquilo que nós pensamos que é, ou daquilo que nós gostaríamos que fosse. Então vamos caminhar dessa maneira. Então Paulo aqui, ele está mostrando a centralidade do Evangelho em Cristo e essa chamada para mim e para você a vivermos para Cristo. Então aqui em Romanos, essa carta, irmãos, ela é uma das cartas mais teológicas de Paulo. Ela foi escrita a uma igreja que Paulo ainda não conhecia pessoalmente. Paulo ainda não tinha conhecido a igreja em Roma, mas Paulo começa a apresentar para aquela igreja quem ele é, qual é a sua missão e o conteúdo do evangelho que foi revelado para ele. E se nós quisermos entender de fato todo esse conteúdo, nós vamos precisar, irmãos, entender que o evangelho é um chamado divino de Deus para as nossas vidas. Para que a gente possa compreender tudo que Paulo vai ministrar a nós durante todo esse texto, toda essa carta, nós precisamos compreender que o evangelho, irmãos, é uma chamada divina, não é uma chamada de um homem. Por mais que Paulo, irmãos, Paulo era Paulo, né? Mas não é só Paulo que está nos chamando aqui. Não é Paulo que está nos alertando. É o próprio evangelho de Cristo nos chamando. Por isso nós precisamos ter um olhar divino para aquilo que nós iremos ler e para aquilo que nós iremos aprender através dessa epístola. Amém? Glória a Deus. É importante que nosso coração esteja nesse lugar. Então o apóstolo Paulo, ele procura anunciar as boas novas, a notícia do evangelho, as boas novas da salvação em todo o Império Romano. Inclusive, ele faz questão de visitar Roma, que é a capital daquele império, onde já havia uma igreja cristã plantada naquele lugar. E Paulo, então, ele queria que todos ficassem sabendo e entendendo, de fato, a mensagem a respeito de Jesus. Por isso que Paulo aqui, ele é extremamente teólogo nessa carta. Porque ele queria que essa mensagem fosse uma mensagem compreendida por todo aquele povo. E nessa epístola aos Romanos, Paulo, então, ele vai fazer uma apresentação completa e ordenada da mensagem do Evangelho. Por isso que essa é uma excelente série de ministrações para a gente aprender sobre o Evangelho. Sobre a nossa chamada, sobre o que é o Evangelho. Porque muitas vezes, irmãos, e aí isso é uma tristeza para nós, irmãos, cristãos, que muitas vezes nós mesmos frequentando igreja, nascendo na igreja, vivendo igreja uma vida inteira, a nossa compreensão sobre o evangelho ainda é muito rasa muitas vezes. Por diversas vezes a compreensão que a maioria dos crentes tem sobre o evangelho ainda é muito rasa. O nosso amigo Leandro Vieira, ele escreveu um livro, inclusive tem esse livro aqui na nossa livraria, que ainda não é bem uma livraria, mas vai se tornar. Ele escreveu um livro de mais de 400 páginas, irmãos, só falando sobre o que é o Evangelho. Para vocês entenderem a complexidade do Evangelho. Mas de forma sintetizada, o Evangelho é uma boa notícia. E muitas vezes a gente carrega apenas essa fração de que o Evangelho é uma boa notícia e que isso já é o suficiente para nós anunciarmos o Evangelho. Mas o que vai gerar uma transformação genuína no meu estilo de vida é eu compreender toda essa boa notícia. Porque o que
adianta eu falar assim, o evangelho é uma boa notícia, gente. Aí todo mundo está aí de cara, tipo assim, ué, tá, mas qual boa notícia? Que boa notícia é essa? E aí, meu irmão, compreender toda a metanarrativa do evangelho vai fazer você não só pregar o evangelho de maneira eficaz e eficiente, mas viver o evangelho na prática. Porque que muitas vezes nós temos muita dificuldade, irmãos, de viver o evangelho. Por isso que quando eu peguei o microfone aqui, eu falei assim, nós precisamos ter reverência na casa do Senhor, porque nós estamos perdendo a noção de quem é o Senhor Jesus. E uma reunião na presença do Rei, do Senhor dos Senhores, não é uma reunião como qualquer outra, irmãos. Não pode ser como uma palestra que eu vou, não pode ser como um evento que o meu amigo me convidou. Não, irmãos. A reunião que eu participo, que é um culto racional ao Senhor, Paulo vai descrever que ela é um sacrifício vivo, santo e eficaz ao Senhor. Então a importância de nós compreendermos todo o evangelho faz com que eu não só tenha uma convicção de anunciar essa boa notícia, mas eu tenha a convicção do meu estilo de vida, como eu devo me portar, como eu devo viver como uma nova criatura. Amém? Então, depois de saudar os leitores, ele fala então do desejo de conhecê-los pessoalmente. E Paulo então vai anunciar as doutrinas básicas. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que aceitarem. E ele conclui que o justo viverá pela fé. E na primeira parte, então, da epístola, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, Paulo, então, ele vai mostrar que judeus e gentios, ou seja, eu e você, todos precisamos de salvação. Pois todos nós pecamos. Todos nós pecamos e fomos afastados de Deus. Mas depois, então, Paulo mostra como Deus, por causa do seu grande amor, ele salva as pessoas, aqueles que creem em Jesus Cristo, os quais serão libertos do pecado, e agora eles têm uma nova vida em Cristo, e agora estão em paz com Deus, paz com o próximo e paz com o mundo. Diga assim, paz com Deus, paz com o próximo, paz com o mundo. É por isso que quando nós começamos a nossa celebração, a gente cumprimenta uns aos outros com graça e paz. Por que graça e paz? E não só paz, né? Porque a gente foi diminuindo, né? Pai do Senhor, irmão. A gente acabou, às vezes, tirando a graça, mas a paz é o fruto daquele que foi alcançado pela... Por isso, reforçar graça e paz é muito importante. Amém, irmãos? Não quer dizer que paz do Senhor, ou graça e paz, não tem um certo e um errado, mas o reforçar o graça e paz é importante, por quê? Porque é uma pedagogia. Porque aquele que foi alcançado pela graça do Senhor, ele vive em paz. Paz com Deus, já não há mais inimizade. Paz com o próximo, já não há mais inimizade com o próximo. E paz com o mundo, paz com a criação. Jesus, quando ele morre naquela cruz, foi restaurado a paz. Foi redimido todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E numa das mensagens mais bonitas, escrita por Paulo, que está no capítulo 8 desse livro, ele descreve como vivem as pessoas que são governadas pelo Espírito Santo. Elas são fortes no amor de Deus, porque elas receberam do Espírito Santo, o Espírito de unidade, que une elas com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós precisamos nos apossar também, irmãos, dessa força que o Espírito Santo nos dá, para que nós possamos vencer esse mundo caído, esse mundo de desânimo, esse mundo de dificuldade. Nós vamos precisar dessa força. E aí na segunda parte, então, dessa epístola, do capítulo 12 em diante, Paulo vai mostrar como os cristãos devem tratar uns aos outros. E como também nós devemos tratar as autoridades espirituais e as autoridades governamentais. Então a epístola termina com Paulo aqui saudando os irmãos, orando e louvando a Deus pela vida dos irmãos. Típico de Paulo, né? Sempre ele sauda os irmãos no início, ora e ele encerra saudando os irmãos,
orando e agradecendo a Deus. Então, para a gente começar, de fato, aqui foi só uma introdução para os irmãos entenderem o que vem por aí. Se você tiver com a sua Bíblia aí agora, você vai colocar a mão sobre ela e vai dizer assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Essa é uma declaração, irmãos, muito importante, para que nós possamos entender que, de fato, eu só sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou aquilo que as redes sociais dizem que eu sou. Eu não sou, irmãos, aquilo que as pessoas dizem que eu sou, mas eu sou aquilo que as Escrituras dizem que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Então, começando aqui, verso 1 diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, aqui o chamado a ser servo de Cristo. Essa palavra servo, no original, ela significa doulos, que é igual a escravo. Diga assim, escravo. É forte, né, irmãos? Às vezes falar assim: nossa, nós somos escravos, parece que nós fomos libertos, agora nós somos escravos de novo. Não, irmãos, nós fomos libertos. Jesus nos libertou da morte, do pecado, do inferno. Mas ao mesmo tempo que Ele me libertou, eu, por conta própria, eu me coloco como escravo fiel de Cristo. Por isso que o Leandro, todas as vezes que ele sobe para pregar, né, tem gente que até fica assustado. Ele sobe para pregar e fala assim: a partir de agora, eu já não sou mais o esposo da Fran, o pai do bem, o amigo do Diego, o amigo da Sara, eu sou escravo fiel das Escrituras. E é isso, irmãos. Quando eu subo para pregar aqui, irmãos, tem hora que dá vontade de pregar de olho fechado, porque às vezes você vai falar umas verdades e você não quer nem olhar para a cara dos irmãos. Por quê? Porque quando eu subo aqui, eu não posso mais negociar o evangelho porque eu sou esposo da Sara, porque eu sou amigo do Caio. Não. Eu tenho que ser um escravo fiel às Escrituras do Senhor. E não mais aquilo que eu quero, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Então é isso que Paulo está falando, quando ele diz assim: Paulo, servo do Senhor. Então aqui, esse termo no original grego vai dizer: Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo, separado para o apostolado. Ou seja, Paulo foi separado para o apostolado não por uma escolha pessoal, mas por uma vocação divina. Diga assim, vocação divina. Então entenda algo, irmãos, não é você que escolhe, é Ele que te escolheu. Amém? Não é você que fala assim: eu escolho Deus, mas eu escolho Deus porque eu quero ser isso, aquilo e aquilo outro. Não, irmãos, foi Ele que te escolheu desde antes da fundação do mundo. É Ele que te chamou. E é Ele que te aponta. Então, irmãos, Paulo aqui, ele está dizendo que ele foi chamado a ser apóstolo, então não foi uma escolha pessoal, mas uma vocação divina para aquele chamado, aquele chamamento de Deus para a vida dele. E o apostolado, irmãos, o chamado apostólico, né? Até para trazer uma pedagogia para nós fluir, que eu digo, tá? Então, tem igrejas que creem de maneira diferente, mas nós fluir cremos que apóstolos só foram os da Bíblia, amém? Glória a Deus. Então, nós, fluir, não cremos mais em apóstolos nos dias de hoje, só os apóstolos da Bíblia. Mas nós cremos no chamado apostólico, é diferente. Uma coisa é o título de apóstolo, outra coisa é o chamado apostólico. Então, o título de apóstolo foi só os apóstolos da Bíblia, glória a Deus, não tem mais apóstolo nos dias de hoje. Mas cremos no chamado apostólico. Homens, dons que têm chamado apostólico. O que é o chamado apostólico? Edificação. Então, homens que edificam a igreja do Senhor ao redor do mundo. Amém? Então, esses homens têm chamado apostólico. E a maioria deles não se intitulam como apóstolo, mas sabem que carregam essa chamada apostólica. Glória a Deus. E a maioria dos que se intitulam como apóstolos, nos dias de hoje, não cumpre o chamado apostólico. Entende, irmãos? Por que a gente não crê em apóstolo nos dias de hoje? Porque talvez falta um entendimento. Qual é a função apostólica?
A função apostólica é a edificação da igreja do Senhor Jesus. Eram os homens que edificavam a igreja do Senhor Jesus. Então, de forma prática e aplicativa, nós precisamos entender que nós somos chamados e separados pelo Senhor. Irmãos, todos, sem exceção, todos vocês que estão aqui dentro foram chamados pelo Senhor. Foram chamados, irmãos. Por mais que você fale assim, não, Diego, você não está entendendo, pastor. Teve um dia que eu fui desesperadamente atrás de Jesus. Foi eu que fui. Você que pensa. Porque era Ele te chamando, irmãos. Ainda que talvez, né, existe o ditado, né, tem uns que vêm pelo amor, tem outros que vêm pela dor. Às vezes você foi meio teimoso e acabou tendo que ter uma dor no meio do caminho para você correr desesperadamente e falar assim, Jesus, eu te quero. E na verdade ele está olhando lá de cima e falando assim, não, eu que te quis. Amém? E aí você vem, porque todos nós fomos chamados. Só que além de chamados, irmãos, nós precisamos entender também que nós somos separados. Então a nossa identidade começa em Cristo, não quando eu tenho realizações, mas a nossa identidade começa em Cristo, quando de fato eu tenho o entendimento que Ele me chamou e Ele me separou. Quando eu entendo que foi Ele que me chamou e que foi Ele que me separou, agora sim, a minha identidade começa a ser a identidade de Cristo. E não porque agora eu estou realizando as coisas, mas porque eu compreendi que Ele me chama e Ele me separa. Amém, irmãos? Irmãos, deixa eu dar uma dica para vocês, que eu vou dar uma chave aí, vocês anotem. Irmãos, até mesmo quando você está difícil de resistir o pecado, sabia que você pode orar ao Senhor e falar assim, Senhor, foi o Senhor que me chamou, então agora o Senhor me dá força para vencer o pecado. Se você me chamou, a responsabilidade é sua, então me dá força. Sabia? Você tem essa liberdade para ter essa oração com Deus? Porque tem dias que são muito difíceis, irmãos. Tem dia que o pecado vem que você fala assim, eu não vou resistir. E aí você pode orar ao Senhor e falar assim, Senhor, foi tu que me chamaste, foi você que me separou. Agora você me dá força para eu poder vencer esse negócio. Agora você me ajuda a santificar, porque eu sozinho não estou dando conta. E o próprio Senhor, irmãos, no poder do Evangelho, o poder da comunhão, o poder da santificação, o poder da unidade, Ele vai providenciar. Ele vai dar o jeito dele. Irmãos, crente, você já tentou desviar alguma vez, irmão, na vida? Eu já tentei desviar, irmãos. Eu me converti com 16 anos de idade. Aí quando eu entrei em faculdade, 19 anos, ali você tenta dar uma desviada, irmão, não funciona. Não dá certo, irmãos. Sabe por quê? Porque foi Ele que te chamou. Foi Ele que te separou. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai lá e me busca. Glória a Deus por isso. Então entenda algo, irmãos. O que define você não é o que você tem. Não são os seus títulos, não são as suas qualificações, mas o que define você é quem você é em Cristo Jesus. Paulo, irmãos, se nós pegássemos Paulo e trouxesse Paulo para os dias de hoje, todas as qualificações, todos os diplomas, tudo que Paulo era, irmãos, Paulo seria um homem de grandíssima estima na nação. Seria um homem de grandes cargos, de autoridades. Mas sabe o que ele vai falar em Coríntios? As minhas palavras já não consistem mais em palavras de persuasão. As minhas palavras consistem em poder de Deus. Sabe o que Paulo está falando? Tudo que eu tenho de diploma, tudo que eu tenho de gabarito, tudo que eu tenho de título, me serviu, me trouxe até aqui, mas a partir de agora, tudo que eu faço é poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus se movendo por meio de mim. E não por quem eu sou, mas por quem eu me identifico em Cristo Jesus. Por isso a importância, irmãos, da nossa identidade estar bem firmada em Cristo. E quando a minha identidade está bem firmada em Cristo? Quando eu tenho a convicção que é Ele que me chama e é Ele que me separa. Quando eu tenho o entendimento, irmãos, que agora eu sou servo, doulos, escravo do Senhor por conta própria.
Não mais por jugo de legalismo, de justiça própria, mas por conta própria, por entender que Ele me chamou, que Ele me separou, e porque Ele me justificou, porque a graça do Senhor me alcançou. Agora eu me jogo, eu me entrego como servo fiel do Senhor. Servo fiel às Escrituras. Amém? Seguindo aqui adiante, então, verso 2 ao 4 vai dizer o seguinte: o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o prometido de Deus. O Evangelho não é uma novidade, então, irmãos. O Evangelho ele é uma promessa antiga. Ele já é uma promessa desde o início, desde o Gênesis. Se você ler as Escrituras com a ótica em Jesus, se você ler as Escrituras com a ótica em Cristo, você vai ver que desde o Gênesis já está apontando para Ele. Já está apontando para o Cordeiro. Então não é uma novidade de agora, não é uma novidade humana, mas é uma promessa dos profetas. As Escrituras já falavam sobre Jesus. E o centro de todo o Evangelho é Jesus Cristo. Por isso a importância, irmãos, de uma igreja ser cristocêntrica, porque todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre o Cordeiro, Cristo Jesus. Então a igreja, irmãos, não tem que falar sobre outra coisa que não traga Cristo para o centro. Ainda que a gente vai falar sobre relacionamento, ainda que a gente vai falar sobre jovens, ainda que a gente vai falar sobre passeio, sobre comunhão, sobre um monte de assuntos, mas tudo tem que trazer Cristo para o centro de todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Está quase virando um mantra aqui nosso, né? E glória a Deus, irmãos, que vire. Que isso seja algo que você vai acordar de manhã, vai olhar para o espelho e vai falar assim: quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Eu vou trabalhar para a glória de quem? Nós vamos pescar para a glória de... Tem uma surpresa para os pescadores, irmão. Só quem for vai saber. Mulheres, enviem seus maridos, que a surpresa é boa, viu? Eles vão voltar a outro homem. Glória a Deus, irmão. Volta aqui. Nós nem vai precisar subir a montanha para transformar, irmão. E aí? Que bênção. Por quê, irmãos? Porque tudo que fazemos é para a glória de Deus. O centro do Evangelho é Cristo, irmãos. O filho de Davi, segundo a carne, humano como homem, mas divino, declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição, 100% homem, 100% Deus, homem e divino ao mesmo tempo. Esse é o Cristo. Então o que é o Evangelho, irmãos? E é importante, de forma sintetizada, obviamente, que o meu convite aos irmãos é que todos vocês, irmãos, a partir dessa pergunta, no final tem ali... Cadê? Pega para mim aí, Orleans, alguém, um livrinho desse aí. Traz aqui para mim, um livrinho desse. Pode trazer um aí. Obrigado, meu irmão. Serve fiel. Viu aí? Voluntário, serve fiel. Que benção. Ó, irmãos. Quem não tem esse livro aqui ainda? Quem não tem? Só quem não ganhou, quem não tem. Pode erguer a mão, irmãos. Não tem problema não, não é pecado não. Pode erguer. Pega aí mais alto aí, ué. Vocês vão ganhar, ué. Pega para nós lá, então, Flávio. Vê aí quantos aí. Não, Felipe, ué. Que é isso, irmão? Aí você... Vê aí quantos é, só para todo mundo ganhar. Um por casal, tá? Um por casal aí, ou por família. Pega lá uns 10 aí, você distribui. Por quê, irmãos? Olha só. Como eu sei que talvez vai ser difícil vocês lerem o livro do Leandro, que é um bitelo desse tamanho, né? E o brasileiro tem uma dificuldade com leitura, e o brasileiro, eu digo eu também, nós, né? Todo mundo tem uma dificuldade. Então tem esse aqui, ó, bem compacto, do Paul Washer, que vai dar um tapa na cara, irmãos.
Quando você lê esse livretinho, você vai falar assim, Jesus. E eu achando que o evangelho era só eu ir para a igreja domingo, bater ponto, sentar na cadeira, tá tudo certo. Tá? Então, importante, nós vamos abençoar vocês aí. Esse livretinho aqui, irmão, você vai ler ele, né? Não precisa nem falar, isso aqui você lê rapidinho. Mas não é só ler, irmãos. Lê, releia, marque novamente. Por quê? É importantíssimo, irmãos. Fizeram uma pesquisa lá na Família dos que Creem, que é a igreja parceira nossa em Curitiba, uma igreja que tem mais ou menos uns 700, 800 membros. E eles fizeram, então, uma pesquisa. 700, 800 membros, uma igreja reformada, pastoreada por um homem na envergadura do Leandro Vieira, pelo Leandro Alves, pelo Fafa. Irmãos, 40% da igreja só soube responder o que é o evangelho. Então, para vocês verem a importância de... Claro, irmãos, eu estou falando, souberam responder no nível de maturidade, né? A grande maioria, a grande massa sabe falar. O evangelho é uma boa notícia. Jesus venceu a morte. Esse tipo de resposta, unanimemente, a grande maioria souberam dar. Mas eu estou falando de uma forma mais completa. Pelo menos uma metanarrativa bíblica do que é o evangelho. Criação, queda, redenção, consumação. Então, saber falar, pelo menos, os pontos básicos do que é o evangelho. Então, esse livretinho já vai te ajudar a avançar bem nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque imagina só, todos aqui declaram cristão, professa Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Todo mundo aqui se declara crente, cristão, crê em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Se alguém parar você na rua então e falar assim, me convence então, por que eu devo seguir esse Jesus? Entendeu, irmãos? E se alguém parar você na rua e falar assim, não, tudo bem, eu não tenho nada contra crente, eu não tenho nada contra cristão, mas eu só tenho uma coisa, me convence então. Só me convence, ué. Você defende esse homem que você nem conhece, que você nunca viu, você defende ele, você enche a boca para falar. Então me convence em poucas palavras o porquê eu devo servir a Jesus como um escravo. Aí você sai com uma pulga atrás da orelha, que às vezes você fala assim, não, nem eu estou sabendo porque eu só estou indo que a massa vai também. Tá todo mundo lá, os amigos estão tudo na igreja, bora também. A turma está toda na igreja, vamos embora, o negócio está hypado, é bom ir para a igreja, faz uma comunhão boa. Não, irmãos, nós precisamos ter uma convicção de que fomos chamados e separados por Ele. Como escravos fiéis às Escrituras, nós temos a compreensão do Evangelho, porque nós vivemos o Evangelho todos os dias da nossa vida. Não só porque eu ouço falar no domingo na igreja, mas porque eu compreendi o Evangelho na minha vida. Então a importância, irmãos, e aqui o evangelho então, a boa notícia, de que Deus cumpriu as suas promessas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus o evangelho se cumpre, a promessa antiga que foi feita, não uma notícia nova, mas uma boa notícia antiga, ela se cumpre em Cristo Jesus. Então compreender, irmãos, que o evangelho, de forma sintetizada, é a notícia boa de que eu e você éramos pecadores, condenados ao inferno. Nós estávamos todo mundo lascado, irmãos, literalmente. Todo mundo aqui pecou. Não tem um que não pecou. Mas que agora, através da boa notícia do evangelho, eu posso contar para vocês que Deus prometeu isso no passado, cumpriu através de Cristo Jesus. Cristo veio aqui, levou sobre si o meu e o seu pecado, todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, todas as nossas sujeiras, todo o lamaçal do pecado que havia sobre nós, Ele levou sobre si. Ele venceu a morte, Ele está no trono e Ele reina, está no controle das nossas vidas, e por isso hoje eu e você somos livres. Essa é a boa notícia do evangelho, irmãos. Mas, irmãos, saber isso de cor não adianta, você tem que viver para ter convicção. Sabe quanto que você tem convicção do evangelho? No dia mau.
Sabe quando que você começa a reconhecer um crente convertido? Quando tudo está dando certo na vida dele. Porque quando tudo está dando errado, todo mundo é crente. Deixa seu filho ir para UTI para ver se você não vira crente rapidinho. Agora, se tudo estiver bom, irmãos, e a pessoa some da igreja, tudo está bom, a pessoa some da tarde da oração, tudo está indo bom, nunca mais apareceu nas reuniões. Você entende, irmãos? Paulo se fez escravo, não é porque tudo deu errado na vida dele, não é porque tudo na vida dele tinha dado certo, só que tinha dado certo sem Jesus, e aí Jesus entra no meio dessa história, muda a vida dele de ponta cabeça, e ele fala, agora eu compreendi, meus olhos foram abertos, as escamas dos meus olhos foram abertas. Paulo fica 3 dias cego, irmãos. Paulo fica 3 dias cego de forma literal, mas era tanta escama que tinha nos olhos dele, que quando ele volta a enxergar a vida na ótica do Evangelho, irmãos. E por isso esse homem é responsável por escrever quase que todo o Novo Testamento. E a maior riqueza teológica e doutrinária que nós vamos encontrar nas Escrituras vem a partir desse homem que tudo estava dando certo na vida dele, mas se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, uma vez eu vi um pastor pregando, e eu achei engraçada essa frase, porque é muito fácil a gente entregar tudo para Deus quando está tudo dando errado. Se a gente fizer uma oração no final, né, Diogo? Quem quer entregar tudo para Deus aqui no final? Aí vem lá uns gatos pingados, vou entregar tudo, minha vida para Deus. Principalmente, a gente fazia muito essa oração nos grupos de adolescentes, jovens. É fácil demais um adolescente entregar tudo para Deus, ele não tem nada. Ué? Acampamento de adolescente, quem quer entregar a vida para Jesus, entregar tudo, vem para cá. Ele está querendo se livrar do pai e da mãe. Ele falou, eu vou entregar, vou para junto desse povo, tá legal isso aqui. Lá em casa parece um cativeiro. Eu estou aqui no acampamento, esse negócio tá bom, a gente dorme tarde, como a hora que quer. Ainda que nós temos que orar um pouco aqui, mas está divertido. Agora eu quero ver, irmãos, tudo dando certo na sua vida. A conta bancária cheia. Família uma bênção, os filhos tudo lindo, e aí você entender o que Paulo compreendeu e falar, a partir de hoje, eu sou servo, fiel, doulos, escravo de Jesus Cristo, porque já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. É isso, irmãos, isso é o Evangelho. E é esse o Evangelho, irmãos, que nós precisamos crer, porque o Evangelho não pode ser uma modinha, não pode ser um modismo, não pode ser um hype, o Evangelho não pode ser um hype, irmãos, nós estamos vivendo um hype do Evangelho. Mas isso não pode acontecer, irmãos, o Evangelho precisa ser genuíno, o Evangelho, ele é um fundamento eterno nas nossas vidas. Não só é algo que nos empolgou uma única vez e que essa empolgação passa, mas é um fundamento que foi fundamentado eternamente. E a ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que nós somos mais que vitoriosos pelo Evangelho. Ainda que tudo esteja dando errado, irmãos. Sabe o que é a graça do Evangelho? Por isso é uma boa notícia. Porque senão você vai entrar em parafuso, irmãos. Porque tem gente que acha que se converter para o Evangelho, eu vou me converter ao Evangelho. Eu não estou falando converter para ser crente, católico, eu estou falando de você converter ao Evangelho. Aí você fala assim, vou me converter ao Evangelho para ver se eu tenho solução na minha vida. Aí ele acha que agora a vida dele vai ser um mar de rosas. Não, porque agora eu me converti ao Evangelho, agora tudo vai dar certo na minha vida. Aí que você se engana, irmãos. Porque Jesus vira para os discípulos e fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a cruz, perca a sua vida. Irmãos, mas sabe por que é a graça de tudo isso? Porque ele também vira e fala assim, eu estou indo para o Pai preparar morada. Tudo, irmãos, que nós estamos plantando aqui, nós iremos colher na glória. Não é aqui nessa terra, irmãos. Aqui é passageiro, aqui nós somos peregrinos, forasteiros, missionários. Todos nós somos grandes missionários, que abraçamos essa missão
do Evangelho. E aí vem então o propósito do Evangelho. Olha só, a partir do verso 5, lê aí, pega comigo aí na sua Bíblia aí. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós igualmente estáis entre os chamados para pertenceres a Jesus Cristo. Então o propósito do Evangelho, nós somos chamados à obediência. Diga assim, obediência. Irmãos, isso é tão sério, porque, deixa eu falar um negócio para você. Se você está dentro de uma igreja evangélica, bíblica, cristocêntrica, onde Cristo é o centro, você não tem opção, irmãos, é obediência. Igreja não é um lugar de você fazer o que você quer, irmãos. Servir a Jesus não é um lugar que você faz o que você quer. Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisa desbaratinar isso da cabeça do povo, porque tem gente que pensa que servir a Jesus é o seguinte, eu vou lá servir Jesus porque eu estou precisando trocar de carro, eu faço uma campanha, e eu fiquei sabendo que se eu faço essa campanha, parece que as portas lá em cima se abrem e o negócio jorra lá de cima e eu troco de carro. Irmãos, tem gente que compreende dessa maneira o Evangelho. Eu ouvi dizer que se a gente for lá se eu servir lá na igreja, se eu lavar o banheiro da igreja, então acabou, irmão, vou prosperar. Aí é a tristeza, irmão, porque você vai lavar o banheiro não vai mudar nada na sua vida. A única coisa que muda, sabe o que é? Que você compreendeu que agora você faz, não porque precisa, mas porque você entendeu quem você é. Agora você faz, irmãos, não porque eu preciso fazer para ter. Agora eu faço não porque eu preciso fazer, porque se eu não fizer eu não vou ser salvo. Não, irmão, você já é salvo. Agora você faz porque você entendeu que é salvo. É muito melhor, não é? Porque antigamente você tinha um peso nas costas, você falava assim, nossa, se eu não fizer, se eu não cumprir a lei, eu não vou conseguir. Agora, irmãos, olha o tanto que é lindo viver no tempo da graça, porque agora você faz, porque você compreendeu que você já é. Jesus já fez. Jesus já pagou a conta já foi paga, então você fala assim, já que ela está paga, já que ele já fez, agora eu me entrego como escravo a esse Evangelho. Porque esse negócio é de verdade. Entende que nós precisamos entender de forma profunda a chamada do Evangelho para as nossas vidas é obediência. Recebemos então a graça do apostolado para levar todos à obediência por meio da fé. O Evangelho não pode ser só uma informação, irmãos. Por mais que eu estou tentando aqui informar isso aqui para vocês de uma maneira que gere transformação. Diga assim, transformação. Irmãos, o Evangelho não pode ser só uma informação. É por isso que ele não é um conselho. Porque, olha, pastor, já que é tão bom assim, poderia ser um conselho, né? Por que o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho? Porque um bom conselho, eu viro e falo assim, Marco, não vai por aqui não, meu filho, por aqui é melhor. Eu já passei por esse caminho. Isso é um conselho, ele faz se ele quer ou se não quiser. Então ele toma a decisão. Eu estou dando o meu conselho, ele que toma a decisão. Agora o Evangelho não é conselho, o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é eu chegar para ele e falar assim, se você for por esse caminho, você vai morrer. Se você não for por ele, por aqui você vai viver. Faz o que você quiser, meu filho. Entendeu? Eu estou contando a boa notícia. Se for por aqui, você morre. Se for por aqui, você tem vida. Vida em abundância. Eu estou anunciando a boa notícia para ele. Nós já descobrimos, Marco, o caminho. O caminho agora está claro. Por aqui leva para a morte. Por aqui leva para a vida. Vida em abundância. Nós já tivemos a visão do caminho. Nós já vimos o caminho. Então, o Evangelho é essa informação que tem que levar à transformação. E eu e você, irmãos, não podemos ficar como telespectadores do Evangelho, escutando ele domingo após domingo, sermão após sermão, YouTube após YouTube, e não gerar transformação de vida. Tem que haver transformação de vida. Os crentes em Roma, eles foram chamados a andar com Deus em santidade. Eles foram chamados de amados por Deus e santos. Ou seja, nós somos chamados porque somos amados por Deus. E somos reconhecidos como santos porque precisamos buscar a santidade. Por isso a comunhão dos santos. O povo lá fora tem que olhar as nossas reuniões e eles têm que entender o seguinte, essa é a reunião da comunhão dos santos.
Aqui é onde os santos se reúnem. Nós não podemos ser conhecidos, gente, como o povo barulhento só. Os barulhentos estão lá reunidos. Não, nós temos que ser conhecidos aonde nós chegamos, aonde nós nos reunimos, o ambiente tem que ficar melhor. Aonde o povo de Deus chega, tem que haver limpeza, tem que haver ordem, tem que haver decência, porque esse é o povo santo. Não é o povo baderneiro, não é o povo baguncento, porque é um povo que foi transformado. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Porque o Evangelho, ele contempla a beleza da criação. Lembra que nós estamos em paz com o próximo, paz com Deus e paz com a criação? Se estamos em paz com a criação, por onde nós passamos, a criação é transformada pelo poder do Evangelho. Amém, irmãos? Então isso é muito mais profundo, irmãos, do que só falar. O Evangelho é uma boa notícia. Jesus venceu a morte. E agora ele quer te salvar. Aí o cara olha para você e fala assim, mas você é um corrupto, você é um fanfarrão, você é um preguiçoso, você é um chucro que trata seus funcionários de qualquer jeito, você rouba das pessoas, onde você passa tem sujeira, tem baderna, tem bagunça, você trata mal sua esposa, você é sem educação com as pessoas, você trata mal seus filhos. Como é que você vai pregar o Evangelho? Entende que o Evangelho é transformação de vida, irmãos. Não é só uma informação. Porque se eu só estou passando informação, mas não tem transformação da minha vida, essa informação, ela não vale de nada. Agora, quando eu tenho uma transformação de vida, toda a informação que eu passo está condizente com aquilo que eu vivo, aí é o poder de Deus, dínamos. Aí o Evangelho se cumpre. Aí as pessoas se rendem ao Evangelho. Aí as pessoas querem o Evangelho. Aí as pessoas correm aos pés de Jesus, porque elas entenderam o poder do Evangelho para transformar vidas. É por isso que quando aquelas pessoas que têm testemunhos, né, muito pesados, eu era ex-pai de santo, eu era ex-drogado, eu era ex-bruxo, e aí ele vai contar o testemunho dele. Quando ele termina o testemunho dele, várias pessoas se rendem a Cristo. Por quê? Porque é um impacto de transformação muito grande. A pessoa fala, esse cara era um pai de santo, esse cara era um bruxo, esse cara era um drogado, e hoje ele está aqui, cantando, louvando ao Senhor, pregando o Evangelho. Então isso rende as pessoas pela transformação. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sou nada, eu não consegui nunca nem desviar da igreja. Glória a Deus, seu poder, o testemunho que você tem é muito mais poderoso, irmãos. É porque você ainda não compreendeu a grandeza do Evangelho na sua vida. É muito mais poderoso você chegar numa pessoa e falar assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu nasci na igreja, eu vivo em santidade, eu casei em santidade eu estou, e hoje eu me mantenho firme na minha santidade, não porque eu sou forte, mas porque o poder de Deus está sobre mim. E é esse mesmo poder de Deus que quer transformar a sua vida. Entende, irmãos? O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é uma notícia que, quando ela é contada da maneira correta, ela se torna irresistível, irmãos, porque não é sobre uma notícia de que o seu time de futebol ganhou o campeonato. Ela não é uma boa notícia de que você ganhou na loteria. Não, irmãos, ela é a notícia de que você foi livre da condenação eterna e convidado a viver a vida eterna ao lado de Deus, Jesus Cristo. Então nós precisamos ter essa santa convicção ao contar sobre o Evangelho. E para a gente caminhar para o fim, de forma prática, a graça nos chama a viver então em santidade e de forma missional. Diga assim, missionário. Todos nós somos, irmãos. Missionário não é só aquele que vai lá para a África, lá para a Índia. Todos, eu e você, a partir do momento que nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho, nós somos transformados pelo Evangelho, nós nos tornamos missionários, porque missionário é todo aquele que está ligado a uma missão. E essa missão é para toda a igreja, a grande comissão, não é só para os discípulos ali da Bíblia. A grande comissão é para todos aqueles discípulos de Jesus, ou seja, eu e você.
Todos nós somos missionários aqui na terra, então, para cumprir essa grande missão, que é pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Nós não fomos chamados em momento algum para sermos espectadores, mas nós somos chamados para sermos participantes do Evangelho. Jesus nos incluiu nessa grande obra, irmãos. A minha e a sua missão agora é tentar não atrapalhar, irmãos. Não atrapalhe, irmãos. Se você não está contribuindo, pelo menos não atrapalhe essa grande obra. Mas é um privilégio imenso o Senhor nos incluir nessa grande obra, que é a obra do Evangelho se cumprindo sobre a terra até que Cristo venha. E para a gente ir para a conclusão e caminharmos para o fim, Paulo então inicia ali com Romanos, lembrando sobre o que é o Evangelho. E o Evangelho é um chamado pessoal, todos de forma pessoal. Deus chama cada um de maneira particular, irmãos. Deus chama cada um de maneira específica. Ainda que possa haver um chamado de massa, uma massa inteira se renda a Cristo, mas ainda assim, de forma particular e individual, Ele chama no interior de cada um. Irmãos, deixa eu abrir algo para os irmãos aqui, porque talvez nem todos estão nessa mesma página. Está tendo um movimento, irmãos, de avivamento sobre a nação brasileira, especificamente sobre a geografia de Goiânia, irmãos, que eu convido vocês a não ficar de fora. Irmãos, não sei se vocês estão apercebidos o que o Senhor está fazendo sobre o Brasil. Grandes líderes mundiais de nações como Estados Unidos, Europa, Canadá, estão falando assim: Brasil, chegou a sua vez, nos lidere. E não é uma liderança com soberba e com ímpeto, mas uma liderança de oração, de joelhos que dobram, de remanescentes, de casa de oração, de um povo que queima, um povo cheio do Espírito Santo, canções que irão tocar nações, palavras que serão liberadas de formas proféticas sobre a nação, sobre o mundo. E isso está partindo do Brasil, irmãos. Então se prepare para você não contar a história, mas fazer parte dessa história. Porque senão daqui 20, 30 anos, assim como foi na década de 90, década de 80, irmãos, quem era daqui de Goiânia lembra da década de 90? Grandes homens, o movimento de comunidade das igrejas, as grandes igrejas que surgiram a partir daqui. Grandes canções que tocaram a nação, que partiram a partir daqui. Então nós estamos sentindo o Senhor trazendo isso novamente para a cidade de Goiânia. Então não fique parado, irmãos. Não fique como espectador, só vendo, olhando. Nossa, parece que tem alguma coisa acontecendo. Participe, seja participante daquilo que o Senhor está fazendo. Ele te convida para isso. Então é um chamado pessoal. E não é uma notícia nova, mas é uma notícia antiga, que já se cumpriu. É uma notícia que já se cumpriu, irmãos. Então nós só vamos reverberar ela. Agora nós precisamos entender que esse convite, irmãos, não é um convite para eu viver como eu quero, do jeito que eu quero. Mas é um convite à obediência, a uma vida de santidade. É um convite à renúncia, porque viver uma vida de obediência e santidade requer renúncias pessoais. Irmãos, nós estávamos agora, esse final de semana, num lugar ali em Pirinópolis, irmãos. Pensa num lugar bonito, irmãos. Pensa num lugar bom. E aí, na hora que você olha para o relógio, fala assim: rapaz, nós temos que ir para o culto, né? Aí sabe o que acontece, irmãos? Pode ser que você olhe e fale assim: nossa, tem que ir para o culto. É, irmão, que está tão bom. Mas sabe o que é o maravilhoso de ver? Todos que estavam lá falaram assim: vamos embora, nós temos que ir logo, que nós temos que ir para o culto é bom, vamos embora, gente, vamos embora para nós não atrasar. Ninguém chegou atrasado dos que estavam lá. Amém, irmãos? É um chamado à obediência, à renúncia. Estava muito bom, irmãos, até dá vontade de ficar uma semaninha lá mais, né? Mas, irmãos, é um chamado à obediência. É um chamado, irmãos, a cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer com alegria. E não com um peso, e não com um peso de que se eu não fizer. Não, irmãos, é porque o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, ele falou assim: vem comigo.
Eu vou te deixar participar de tudo isso que está acontecendo. Eu vou te inserir em tudo isso que está acontecendo. Mas existe um desafio para a igreja, irmãos. E um grande desafio para a igreja é entender de fato a sua identidade em Cristo Jesus. O grande desafio para a igreja é viver um evangelho genuíno, de uma promessa que já se cumpriu, e não de algo que vai se cumprir, porque quando eu vivo algo que vai se cumprir, eu estou vivendo de forma religiosa. É por isso que o evangelho tem que estar claro que é algo que já se cumpriu. Por isso que eu não posso viver o evangelho assim, eu preciso fazer para cumprir. Porque quando eu vivo, eu preciso fazer para cumprir, esse não é um evangelho que já foi cumprido. Esse é um evangelho que ainda vai se cumprir. Mas o evangelho da Bíblia é um evangelho que já se cumpriu em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu já não faço mais esperando que algo vá se cumprir. Eu faço agora porque eu já entendi que já se cumpriu. Então a resposta que agora eu dou a esse chamado, irmãos, qual é essa resposta? Diga assim: obediência, santidade. Glória a Deus. Obediência e santidade. Essa é a chamada do Senhor para nós, a partir do Evangelho. Você que compreendeu o Evangelho, irmãos. Você que teve a noção do que é o Evangelho na sua vida. A transformação que Deus fez. A partir de Cristo Jesus, morrendo ali na cruz, ressuscitando, estando governando ao lado de Deus Pai. E em resposta a tudo isso, você precisa viver uma vida, então, de obediência. E buscando a santidade, irmãos. Nós precisamos buscar a santidade todos os dias da nossa vida, mas sabe o que é lindo do Evangelho, o que é lindo da palavra de Deus? Quando Paulo vai dizer assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Porque todos os dias, irmãos, eu quero viver a santidade, mas a gente acaba dando uma pecada, né, irmão? Se eu estava vindo agora, rapaz, um caminhão me fechou, rapaz, vou falar um negócio para você. Mão do céu, se Jesus voltasse naquela hora, graças a Deus que eu sou eleito, né, irmãos? Porque se dependesse de mim, eu não tinha sido salvo, não, naquela hora ali. Pai, você está com 2 filhas atrás, você está de boa, o caminhão vem, vrap, quase joga você para fora da pista. Naquela hora você quer descer do carro e pegar o caminhão, você é louco! Mas sabe o que é a graça? Quando Paulo fala assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aí ele vai dizer assim, mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. É porque quando eu sou fraco, é que eu me torno forte. Por reconhecer que já não depende mais de mim, mas é o Senhor que opera em mim. Então, irmãos, o meu convite a vocês é viver uma vida de obediência e de santidade. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Nós vamos cantar mais algumas canções. Vamos participar da ceia.